A terra tremeu antes que o som chegasse. Benedito, com os 75 anos pesando em cada articulação, sentiu a vibração na sola da bota antes de ouvir o motor do caminhão. Ele estava verificando a cerca do milharal, onde os últimos pés de milho verde esperavam a colheita para a feira de sábado. Levantou os olhos. Contra o céu azul poeira do final da tarde, uma nuvem de poeira vermelha subia pela estrada de terra. Não era um carro, era uma caravana. E com ela, o som abafado de cânticos e palavras de ordem que Benedito conhecia apenas do rádio. O ar gelou. Ele largou o martelo, o arame farpado caindo no chão com um baque surdo. Elisa, ele murmurou, a voz falhando. Ele correu, ou melhor, moveu-se o mais rápido que seu quadril lhe permitia, em direção à pequena casa caiada de branco. Elisa, tranca a casa, eles vieram. Espere. Antes que a próxima revelação se desdobre, se esta história de luta e resiliência já o cativou, diga-nos de onde você está acompanhando esta história. Para garantir que você não perca reviravoltas inesperadas, apostas desesperadas ou triunfo do espírito humano, inscreva-se e fique por perto. Agora, de volta à cena. Elisa, com seus 72 anos, estava na varanda dos fundos, limpando vagões. Ela ouviu o grito do marido, mas foi o silêncio repentino dos pássaros que confirmou o medo. O som do motor do caminhão pau de arara foi cortado, substituído pelo barulho de muitas vozes, o roçar de botas e o tilintar de ferramentas. Ela correu para a varanda da frente, secando as mãos no avental florido. A cena era pior do que seus pesadelos. 3 caminhões velhos e uma Kombi bloqueavam a porteira de arame. Dezenas de pessoas, talvez 50, talvez 100, desciam. Homens, mulheres, algumas crianças. Muitos usavam chapéus de palha e carregavam facões na cintura. E acima deles, as bandeiras vermelhas do movimento. Um homem mais alto, de camisa xadrez desbotada e um boné do MST, deu um passo à frente. Tinha um megafone. A voz metálica rasgou o ar quieto da fazendola. Companheiros, chegamos! Esta terra, abandonada pelo latifúndio, agora servirá ao povo. Benedito chegou ao lado de Elisa, ofegante, o peito subindo e descendo. Abandonada? Ele gritou, a voz aguda de indignação. Abandonada como, seu... Aqui é minha casa há 50 anos, nós plantamos todo dia. O homem do megafone, que parecia ser o líder, caminhou lentamente até a porteira. Ele olhou para Benedito e Elisa com um misto de pena e impaciência. Ele não parecia ter mais de 40 anos. Bom dia, seu. Bom dia, dona. Meu nome é Valdir. Somos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Estamos aqui em nome da reforma agrária. Reforma agrária na minha terra? Elisa quase sussurrou, o choque drenando a cor de seu rosto. Mas isso aqui não é latifúndio, são 6 hectares, 6, mal dá para nós. A lei é clara, dona, disse Valdir, sem emoção. Terra improdutiva deve ser desapropriada para quem quer trabalhar nela. Improdutiva, gritou Benedito, avançando até a cerca. Ele apontou para o milharal, para a pequena horta de tomates e quiabos, para o galinheiro. Isso é o nosso sustento, é a pamonha que a gente vende na feira. Como ousa dizer que é improdutiva? Valdir balançou a cabeça como se explicasse algo óbvio a uma criança. Isso é agricultura de subsistência. Não cumpre a função social da terra. Temos famílias aqui, ele gesticulou para o grupo atrás dele, que podem fazer isso aqui produzir 10 vezes mais. Arroz, feijão, para o povo. Mas é nossa, disse Elisa, as lágrimas começando a brotar. Registrada, temos a escritura. O senhor não pode fazer isso. Valdir deu um sorriso cansado. Dona, a escritura é só um papel. A terra é de quem trabalha nela. E nós vamos trabalhar. Viemos em paz. Queremos apenas que os senhores peguem seus pertences pessoais e saiam. Damos até amanhã de manhã. Quando o sol nascer, nós entraremos. É melhor para os senhores saírem sem resistência. Sair? Benedito estava lívido. Eu não vou a lugar nenhum. Eu vou chamar a polícia. Isso é invasão. Pode chamar, disse Valdir, dando de ombros. Ele se virou para seus homens. Companheiros, vamos montar o acampamento aqui na estrada, sem provocar. Vamos esperar a decisão dos proprietários. O grupo começou a se organizar.
Lonas pretas foram esticadas. Facões começaram a limpar o mato da beira da estrada. Uma fogueira foi acesa. O cheiro de fumaça e suor encheu o ar. Benedito correu para dentro. Pegou o telefone antigo, de disco, o único que funcionava ali, pois o sinal de celular era quase inexistente. Ele discou o número da delegacia da pequena cidade de São Miguel, a 20 quilômetros dali. "Alô, é o Sargento Matos!" Benedito gritou no bocal. "Sargento, pelo amor de Deus, o MST invadiu minha terra! Eles estão aqui na porteira!" Houve um longo silêncio do outro lado. Benedito ouviu o sargento suspirar. "Seu Dito, acalme-se. Eles invadiram ou estão acampados? Estão na porteira. Disseram que vão entrar amanhã de manhã. Isso é uma ameaça." "Seu Dito, o senhor sabe como isso é complicado. A voz de Matos era cautelosa, burocrática. É uma questão social, política. Eu só tenho 2 homens aqui. O senhor quer que eu vá aí com 2 homens contra 100? Eles estão armados? Estão com facões. Facão é ferramenta de trabalho, seu Dito. Não é arma de fogo. Olhe, eu não posso fazer nada sem uma ordem judicial de reintegração de posse. E o juiz está em comarca na capital. O senhor precisa de um advogado." "Um advogado? Até eu conseguir um advogado, eles levaram tudo. Matos, você é a lei. Você tem que vir." "Eu não posso arriscar um confronto, Dito. Seria um massacre, e eu seria responsabilizado. Minha ordem é monitorar. Fique calmo, não provoque. Vou registrar a ocorrência. Mas, sinceramente, se eles decidiram entrar, eles vão entrar." "Pensa na sua segurança e na da dona Elisa." A linha ficou muda. Benedito bateu o telefone no gancho com tanta força que o aparelho tilintou. Ele olhou para Elisa, que estava parada no meio da sala, abraçando a si mesma. "Ele não vem", disse Benedito, a voz vazia. Ele disse para pensar na nossa segurança." "Então, é isso?" Elisa perguntou. "Vamos perder tudo?" Benedito olhou para a parede acima da lareira apagada. Lá estava, pendurada há 30 anos, a espingarda de caça calibre 28 de seu pai. Um único cano, enferrujada em alguns pontos. "Não", disse Benedito, os olhos se estreitando. "Não vão." A noite caiu como um sudário. A pequena casa, que sempre fora um refúgio de paz, agora parecia uma armadilha. Benedito e Elisa trancaram tudo. As janelas de madeira, o ferrolho da porta dos fundos, a tranca pesada da porta da frente. Eles apagaram as luzes, deixando apenas um pequeno abajur na sala. Do lado de fora, o acampamento era uma cidade ruidosa. A fogueira agora era um fogaréu. Eles ouviam cantos, risadas e ocasionalmente discursos inflamados no megafone. Falavam sobre justiça, sobre a dívida histórica, sobre a terra roubada. "Eles acham que nós roubamos isso?" sussurrou Elisa, sentada na cadeira de balanço que parara de balançar. "Dito, nós compramos isso com o dinheiro da venda da casa da minha mãe. Nós cavamos o poço com as nossas mãos." Benedito não respondeu. Ele estava sentado à mesa da cozinha, a espingarda deitada sobre a toalha de chita. Ao lado dela, uma pequena caixa com 4 cartuchos velhos de chumbo. "Dito, o que você vai fazer com isso?" A voz de Elisa era trêmula. "Se eles tentarem entrar", disse Benedito, a voz rouca, "um deles não vai sair." "Você está louco!" Elisa levantou-se, indo até ele. Ela colocou a mão sobre a dele, que estava pousada na coronha da arma. A pele dele estava fria. "Dito, você viu quantos eles são? Eles te matam, eles nos matam. E por quê? Vão dizer que você atirou primeiro. Vão dizer que o latifundiário atirou num trabalhador. Ninguém vai querer saber dos nossos 6 hectares. Então, o que fazemos, Elisa? Entregamos? Saímos daqui com a roupa do corpo e vamos morar de favor com Marcos?" A menção ao filho trouxe uma nova onda de desespero. Marcos, o filho único, morava na capital, era advogado. Um advogado que, ironicamente, trabalhava com causas sociais. Benedito o imaginava em seu apartamento confortável, defendendo exatamente o tipo de gente que agora estava em sua porteira. "Vamos ligar para o Marcos", disse Elisa, como se fosse a última boia de salvação. Benedito hesitou. Ligar para o filho parecia uma confissão de fracasso. Mas ele pegou o telefone novamente.
Demorou, chamou, chamou. Finalmente, a voz sonolenta de Marcos atendeu. Pai, aconteceu alguma coisa? São quase 10 da noite. Aconteceu, meu filho. O MST. Invadiram a Terra. Houve um silêncio do outro lado. Um silêncio que Benedito achou longo demais. Pai, o quê? Invadiram como? Eles estão dentro? Estão na porteira. Acamparam. Vão entrar de manhã. O líder, um tal de Valdir, disse pra gente sair. Benedito tentou manter a voz firme. Ah, pai. Marcos suspirou. Isso é complicado. Eles não costumam fazer isso sem motivo. A terra está registrada como produtiva? O senhor pagou o ITR, o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, direitinho? Que tipo de pergunta é essa, menino? Explodiu Benedito. Claro que paguei. A terra é produtiva. Nós vivemos dela. Eu não te liguei para ser interrogado. Liguei para pedir ajuda. Você é advogado. Pai, eu sou advogado, mas essa não é minha área. E, sinceramente, o movimento tem. Eles têm um ponto às vezes. Há muita terra parada nesse país. Benedito sentiu o sangue subir. Então você concorda com eles? Você acha certo eles tomarem a casa dos seus pais? Não, não foi isso que eu disse, pai. Estou dizendo que é uma situação delicada. Não reaja. Pelo amor de Deus, não faça nenhuma besteira. Deixa eu ver o que eu consigo fazer daqui. Talvez eu conheça alguém no INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, ou na Ouvidoria Agrária. Mas não me prometa que não vai reagir, pai. Reagir como? O Sargento Matos não vem. Estamos sozinhos, Marcos, sozinhos. Eu vou ver o que eu faço, pai. Vou ligar para algumas pessoas. Mantenha calma. Tente negociar. Negociar o quê? A cor da porta que eles vão arrombar primeiro? Benedito desligou. A conversa com o filho tinha sido pior do que a visita da polícia. Tinha tirado a última esperança. Eles estavam verdadeiramente sozinhos. O mundo havia decidido que eles não importavam. As horas se arrastaram. Elisa tentou fazer um chá de cidreira, mas suas mãos tremiam tanto que ela derramou a água. Benedito continuou sentado, olhando para a espingarda. Eles não dormiram. Ouviram a noite inteira. Os cânticos ficaram mais altos por volta da meia-noite. Depois diminuíram. O silêncio que se seguiu foi quase pior. Era o silêncio da espera. Por volta das 3 da manhã, Elisa, que estava olhando por uma fresta da janela da cozinha, viu um movimento. 2 homens, separados do grupo, caminhavam pela cerca lateral, iluminando o milharal com lanternas. Dito, eles estão nos rodeando, ela sussurrou, em pânico. Benedito levantou-se. Pegou a espingarda. Dito não! Elisa agarrou o braço dele. Eles estão testando, vendo se estamos acordados, disse Benedito. Ele foi até a porta da frente. Respirou fundo. E então ele gritou com toda a força de seus pulmões. Eu estou vendo vocês! Estou armado! O primeiro que pisar para dentro da cerca vai tomar chumbo! As luzes das lanternas pararam. Os 2 homens gritaram algo ininteligível de volta, algo sobre latifundiário fascista, mas recuaram, voltaram para o acampamento. Houve silêncio por alguns minutos. Então, o megafone de Valdir soou novamente, a voz sonolenta, mas furiosa. Escuta aqui, seu. Ameaçar trabalhador é crime. Nós íamos esperar até o sol nascer, por respeito à sua idade. Mas se o senhor está armado, a situação muda. Amanhã, às 6 em ponto, com sol ou sem sol, nós vamos entrar. E se o senhor atirar, a responsabilidade será sua. Elisa começou a soluçar, um choro baixo, desesperado. Dito, o que você fez? Você os provocou. Era isso ou deixar eles entrarem agora, disse Benedito. Mas a falsa bravata havia sumido. Ele encostou a espingarda na parede e sentou-se pesadamente. O suor frio escorria por suas costas. Ele tinha acabado de piorar tudo. Eles ficaram na cozinha. O relógio cuco na parede marcava cada segundo com uma precisão torturante. 4 da manhã. 5 da manhã. O céu lá fora começava a clarear, passando de preto para um cinza doentio. O desespero de Benedito era palpável.
Ele olhava para as próprias mãos, manchadas pela terra, grossas, calejadas, mãos que haviam construído tudo, e agora eram inúteis. Ele olhou ao redor da cozinha, o filtro de barro, a pequena imagem de São Benedito, o santo que dava nome a ele, em cima da geladeira, o calendário de 2023 de um armazém agrícola, e ao lado uma pilha de almanaques velhos, almanaques que ele lia no banheiro. Ele pegou o Almanaque do Campo, edição de 2010. Começou a folhear sem ver, apenas para ocupar as mãos trêmulas. Passou por dicas de plantio de mandioca, controle de pragas em laranjais. E então, ele parou. Havia uma matéria de página inteira, uma matéria de alerta, com uma tarja vermelha. O título era O Inimigo Silencioso. Como identificar o nematóide dourado e salvar sua lavoura. Benedito leu as primeiras linhas. Globodera rostoquiensis, uma praga microscópica que ataca principalmente plantações de batata. Uma vez que infesta o solo, os cistos, os ovos do verme, podem sobreviver dormentes por mais de 30 anos. A terra se torna inútil. O artigo mencionava uma infestação no sul do país anos atrás, que levou o Ministério da Agricultura, MAPA, a decretar quarentena federal em centenas de propriedades. Áreas interditadas, proibição de trânsito de máquinas, destruição total da lavoura. Ele olhou para Elisa. Ela estava cochilando sentada, a cabeça caída sobre o peito, exausta. Ele olhou de volta para o artigo. Uma ideia louca, impossível, desesperada. Elisa, ele a sacudiu gentilmente. Elisa, acorde. O quê? Eles estão vindo, ela perguntou, assustada. Ainda não. Escute. Nós plantamos batata doce naquele pedaço perto do córrego, certo? Plantamos. O que tem isso? O Valdir, ele disse que eles querem a terra para plantar. Arroz, feijão, terra produtiva. Sim. E se a terra não for produtiva? Disse Benedito, os olhos brilhando com uma intensidade febril que Elisa não via há anos. E se a terra estiver condenada? Condenada como, Dito? Você vai colocar fogo em tudo? Não. Algo pior. Algo que eles temem mais do que a polícia. Ele mostrou a ela o almanaque. Nematóide dourado. Uma praga que o governo federal interdita. Fecha a terra. Por 30 anos. Ninguém pode plantar. Ninguém pode nem pisar. Elisa franziu a testa. Mas nós não temos isso, Dito. Eu sei, disse Benedito, mas eles não sabem. É um blefe? Ela sussurrou. Dito, eles são agricultores, eles vão saber. Eles são agricultores, não são agrônomos do ministério. E eles não vão arriscar. O medo, Elisa, o medo de espalhar isso é maior do que a vontade de invadir. Se eles pisarem aqui e levarem os cistos nos tratores deles para outras terras, eles acabam com a reforma agrária na região inteira. O INCRA cai em cima deles. Eles tinham menos de 1 hora. O plano era rudimentar, quase infantil, mas era a única coisa que tinham. Elise, vá até o galpão. Pegue aquela lata de tinta vermelha que usamos para marcar o gado e 2 tábuas velhas, as maiores que encontrar. Pegue o pincel. O que eu escrevo? Escreva grande. Perigo. Área interditada. Quarentena federal. Globodera rostossiensis. Proibida a entrada. Mapa. Eles vão acreditar nisso? Vão ter que acreditar. Enquanto isso, Benedito levantou-se mancando rapidamente. Eu vou criar os cistos. Ele correu para a oficina, pegou uma peneira de arame fino, foi até o galinheiro e pegou um punhado de quireira de milho bem fina, quase um pó. Voltou. Pegou uma lata de graxa de trator, velha e pegajosa, e na cozinha, um pote de vaselina que Elisa usava para as mãos rachadas. Ele misturou a quireira fina com a graxa e a vaselina até formar uma pasta nojenta. A textura não estava certa, precisava de grãos. Ele olhou ao redor, viu um saco de areia grossa que usava para misturar no cimento. Pegou um punhado, misturou tudo, a aparência ficou perfeita. Uma massa escura, oleosa, cheia de pequenos cistos amarelados e escuros, exatamente como a foto ampliada do almanaque mostrava. Dito, são 5h40, disse Elisa, a voz trêmula. Ela tinha terminado as placas. A tinta vermelha escorria, dando um ar ainda mais sinistro. Certo, pegue as placas. Eu levo a prova. Vamos.
Vamos, lá fora! O pânico voltou à voz dela. Sim, não vamos esperar eles arrombarem a porta. Vamos recebê-los, mas como a praga. Benedito pegou a lata com a mistura. Elisa pegou as 2 placas. Benedito destrancou a porta da frente. O ar da manhã estava frio, úmido. O céu estava cinza chumbo. Do lado de fora, o acampamento estava em polvorosa. A fogueira tinha sido apagada. O grupo se reunia perto da porteira. Valdir estava no centro, dando as últimas instruções. Quando viram Benedito e Elisa saindo da casa, houve um silêncio. Os 2 idosos caminharam lentamente pela terra batida. Não pararam na varanda, continuaram andando. Benedito mancando, Elisa segurando as placas como escudos. Eles não pararam até chegarem a 10 metros da porteira. Valdir os observou, surpreso pela audácia. "Bom dia!" ele disse, a voz cheia de sarcasmo. "Vejo que decidiram nos receber. Vieram entregar a chave?" "Nós viemos dar um aviso", disse Benedito, a voz calma. Ele fincou a espingarda que ele trouxera, mas mantinha apontada para o chão. Elisa, ao lado dele, fincou as 2 placas no chão macio. O grupo atrás de Valdir tentou ler o que estava escrito. "Quarentena? O que é isso?" gritou alguém. Valdir leu as placas. Globodera rostochiensis. Ele franziu o senho. O nome lhe era vagamente familiar, mas ele não conseguia identificar. "Que brincadeira é essa, seu?" disse Valdir, irritado. "Acha que 2 placas vão nos parar?" "Não é brincadeira", disse Benedito. Ele se abaixou, pegou um punhado de terra de seu próprio quintal e, teatralmente, misturou-o com a pasta gordurosa que trouxera na lata. Ele ergueu a mão, mostrando a terra escura, contaminada. "Isso", disse Benedito, "é o nematóide dourado. Esta terra está condenada." Houve um murmúrio no grupo. Alguns deram um passo para trás. Valdir riu, uma risada curta, sem humor. "Nematóide? O senhor acha que somos idiotas? Isso é um truque, é terra com graxa." "É?", disse Benedito calmo. Pode ser graxa, mas pode ser o cisto. O senhor é agrônomo? O senhor sabe a diferença só de olhar? Eu descobri semana passada. A batata doce apodreceu. Chamei o técnico da Emater. Ele veio aqui ontem à tarde. Ele coletou as amostras. Ele me disse para não contar a ninguém até o mapa chegar, mas vocês me forçaram. O blefe estava escalando. Benedito estava mentindo com uma fluência que ele mesmo desconhecia. "O técnico da Emater esteve aqui?" Valdir vacilou. A menção a um órgão oficial mudou o jogo. "Esteve", disse Elisa, encontrando a própria voz. "Disse que o Ministério da Agricultura seria notificado hoje. Disse que a área toda seria interditada. Esta terra, seu Valdir, não serve para plantar nada, nem mandioca nem feijão. Por 30 anos. É veneno." A multidão estava inquieta agora. Eles não tinham vindo para isso. Tinham vindo por terra fértil. "Valdir, o que é isso?" Uma mulher gritou do fundo. "Se for praga, não podemos entrar. Vai contaminar nossas ferramentas." "Calem a boca", gritou Valdir. Ele estava suando, apesar do frio. Ele olhou para Benedito tentando ler seu rosto. "Isso é mentira. Se o técnico esteve aqui, onde está o laudo? Onde está o carro do governo?" "Está vindo", gritou Benedito. "Eles estão vindo hoje. E se encontrarem vocês aqui dentro, vocês serão presos por espalhar uma praga federal. Vocês não entendem? O trator de vocês, a bota de vocês, um cisto disso aqui, um único ovo, e vocês levam para as outras terras, vocês destroem a região inteira. O INCRA vai caçar vocês." A palavra INCRA e mapa teve o efeito desejado. Valdir olhou para os próprios pés, como se a terra sob seus pés estivesse queimando. "Eu não acredito em você", disse Valdir, mas sua voz era fraca. "Então entre", disse Benedito. Ele deu um passo para trás, abrindo o caminho. "Eu não vou atirar, eu não preciso. Pode entrar, pode trazer seus filhos, pode trazer suas ferramentas. Pise aqui, pegue essa maldição para você. A terra é sua." Ninguém se moveu. O silêncio era absoluto.
Os 50 invasores, armados com facões e foices, estavam parados, aterrorizados por um inimigo invisível. O impossível estava acontecendo. A palavra era mais forte que o facão. Valdir olhou para seus companheiros. Viu o medo nos olhos deles. Viu a hesitação. Eles queriam terra, não um deserto biológico. Se ele desse a ordem para avançar, talvez metade o obedecesse. E se o velho estivesse falando a verdade? A culpa recairia sobre ele. Ele seria o líder que condenou a luta na região. Ele estava preso. E foi nesse exato momento, o momento de tensão máxima, que um carro apareceu na estrada de terra, vindo da cidade. Um carro em alta velocidade levantando poeira. Não era uma viatura do mapa. Era um Fiat Uno velho. O carro friou bruscamente atrás dos caminhões do MST. A porta se abriu e Marcos, o filho, saiu correndo. Ele estava pálido, os cabelos da cidade desalinhados, ainda de calça social. Ele tinha dirigido a noite toda. "Pai! Mãe!" ele gritou, correndo e passando pelo grupo do MST, que abriu caminho, surpreso. Marcos parou ao lado dos pais, ofegante. Ele olhou para a cena, os pais exaustos, a espingarda no chão, as placas de tinta fresca, a multidão hostil. "O que está acontecendo?" ele perguntou. "Eles iam entrar, meu filho", disse Elisa. Valdir viu o recém-chegado, um homem da cidade, um advogado. Isso era ruim. "Quem é você?" perguntou Valdir. "Eu sou Marcos, sou advogado e sou filho deles", disse Marcos, recuperando o fôlego e a compostura. Ele olhou para as placas, Globodera Rostochiensis. Ele era advogado, mas era filho de agricultor. Ele entendeu o blefe na hora e, numa fração de segundo, ele fez uma escolha. "Valdir, certo?", disse Marcos, a voz firme de tribunal. "Eu estava ao telefone com o delegado regional e com a ouvidoria agrária agora mesmo. A situação desta propriedade está sub júdice, mas, mais importante, ele apontou para a placa. O laudo preliminar da Emater sobre a infestação foi enviado ao Ministério da Agricultura em Brasília às 5 da manhã. Temos uma cópia protocolada." Era uma mentira brilhante, uma mentira que apoiava a mentira do pai. "A área está, a partir deste momento, sob suspeita de quarentena federal", continuou Marcos. "Se qualquer um de vocês ou qualquer equipamento cruzar aquela cerca, será enquadrado na Lei de Defesa Agrícola. É crime inafiançável, prisão federal. Não é mais uma questão de posse, é uma questão de segurança nacional." Se a mentira de Benedito tinha plantado a dúvida, a mentira de Marcos tinha colhido o pânico. Segurança nacional, prisão federal. Essas eram palavras que o movimento entendia e temia. Valdir olhou para Marcos, o advogado, o terno, a confiança. Depois, olhou para Benedito, o velho fazendeiro, e entendeu que tinha perdido. Ele não podia arriscar, não por 6 hectares. Ele respirou fundo, o rosto vermelho de raiva e humilhação. "Isso é um truque", ele cuspiu. Vocês envenenaram a terra." "Não", disse Elisa, a voz clara na manhã fria. "Nós não. A terra adoeceu, como nós. Agora, por favor, vão embora." Valdir olhou para seu grupo. "Recolham as coisas", ele ordenou, a voz baixa. "Mas, Valdir, e a terra?", perguntou a mulher de antes. "Não há terra aqui", ele gritou. "É um cemitério. Vamos embora. Vamos procurar um lugar que preste." A retirada foi lenta, barulhenta e cheia de raiva. Eles jogaram as lonas nos caminhões, proferindo xingamentos contra os velhos, contra o advogado, contra o governo. Os motores roncaram. A nuvem de poeira vermelha que os trouxera agora os levava embora. Em 10 minutos, a estrada estava vazia. O silêncio que caiu era mais profundo do que o da noite anterior. Era um silêncio de vácuo, de adrenalina desaparecendo. Elisa olhou para a estrada vazia, para a poeira baixando, e então suas pernas cederam. Ela desabou. Marcos e Benedito a seguraram antes que ela caísse no chão. "Acabou, Dito", ela sussurrou, tremendo nos braços do filho e do marido. "Eles foram?"
Foram, minha velha, disse Benedito. Ele olhou para o filho, os olhos cheios de lágrimas, de gratidão e de uma nova compreensão. Eles foram. Levaram Elisa para dentro. Marcos a colocou na cadeira de balanço. Benedito foi à cozinha e, desta vez, suas mãos estavam firmes o suficiente para fazer o chá. Eles ficaram sentados em silêncio por um longo tempo. O sol agora brilhava, iluminando a sala. Foi Marcos quem quebrou o silêncio. Pai, nematóide dourado? Benedito deu um pequeno sorriso cansado. Ele foi até a porta, onde tinha deixado a lata com a prova. Trouxe-a para a mesa. Que reirinha, ele disse, com graxa e areia. Marcos olhou para a mistura e depois para o pai. E começou a rir. Não uma risada alta, mas uma risada de puro alívio e descrença. Pai, o senhor é um gênio, disse Marcos, enxugando os olhos, e um mentiroso terrível. Você também não foi mal, disse Benedito, protocolado em Brasília às 5 da manhã? Aprendi com o melhor, disse Marcos. A alegria durou pouco, a exaustão tomou conta, e a realidade. Eles vão descobrir, não vão? Perguntou Elisa, a voz ainda fraca. O tal Valdir vai perguntar, vai procurar um agrônomo. Eles vão descobrir o blefe e vão voltar, com mais raiva. Marcos parou de sorrir. Ele olhou para os pais, a fragilidade deles, a casa simples, a terra que era tudo o que tinham. A vergonha que ele sentira ao telefone na noite anterior o atingiu com força. Ele, defendendo causas sociais e quase se esquecera da causa mais importante de sua vida. Não, disse Marcos, com uma nova determinação. Eles não vão voltar. Como assim? Perguntou Benedito. O blefe de hoje nos deu tempo. Agora vamos usar a verdade. Pai, o senhor e a mãe são agricultores familiares. Vocês se enquadram na lei da agricultura familiar. Vocês têm direito à proteção. A terra de vocês cumpre uma função social, a de vocês. Marcos pegou o celular. O sinal era fraco, mas ele foi para a varanda até conseguir uma barra. Eu não vou ligar para a ouvidoria agrária, disse Marcos. Eu vou pessoalmente a São Miguel. Vou falar com o sargento Matos e registrar a ameaça. Vou ao cartório e pegar uma cópia nova da escritura. E amanhã, às 8 da manhã, estarei na porta do juiz na capital, com um pedido de proteção possessória e um interdito proibitório. Vou registrar esta propriedade como bem de família e como unidade de produção familiar. Ele voltou para dentro. O truque da praga foi brilhante, pai, mas foi um truque. Agora vamos usar a lei, a nossa lei. Eles não vão pisar aqui de novo, eu garanto. Benedito olhou para o filho. Não o menino que fora para a cidade e se distanciara, mas o homem que tinha voltado. Mas... E as placas? Perguntou Elisa, olhando para a porta. Deixe-as aí, disse Benedito. Ele se levantou e foi até a varanda. Olhou para as 2 tábuas vermelhas fincadas em sua terra. Deixe-as aí como um aviso, para quem quiser ver. 3 dias depois, um carro parou na porteira. Desta vez, um carro oficial. Um Gol branco com o símbolo da prefeitura. O sargento Matos desceu, junto com um homem de camisa polo bege. Benedito e Marcos foram recebê-los. Seu dito, disse o sargento, visivelmente desconfortável. Este é o Dr. Almeida, do escritório regional da Emater. Houve um boato na região sobre uma possível infestação de nematóide aqui. O Dr. Almeida, um homem prático, olhou para as placas, que ainda estavam lá. Seu dito, isso é sério? O senhor tem Globodera aqui? Benedito olhou para Marcos. Marcos deu um passo à frente. Doutor, foi um alarme falso, disse Marcos, entregando um papel ao técnico. O que meu pai encontrou foi um fungo comum, confundiu os sintomas. Já controlamos. Mas, aproveitando sua visita, gostaríamos de dar entrada no registro da DAP, Declaração de Aptidão ao Pronaf, e regularizar a situação da propriedade como agricultura familiar protegida. Aqui estão os documentos. O Dr. Almeida olhou os papéis, olhou para as placas, olhou para o sargento. Ele pareceu entender que havia algo ali que não lhe cabia perguntar. Certo, disse ele, pegando os papéis. Agricultura familiar? Sim, claro. Vamos providenciar.
Mas, seu Dito, por favor, tire aquelas placas. O senhor vai assustar o mercado de batata da região inteira. Claro, doutor, disse Benedito, vou tirar hoje mesmo. Quando o carro da prefeitura foi embora, Benedito olhou para as placas. Ele caminhou até elas. A tinta vermelha estava secando, mas ainda viva. Ele as arrancou da terra. Ele não as queimou. Levou-as para o galpão e lá as pendurou, na parede dos fundos, atrás do trator velho. Um lembrete silencioso do dia em que a terra tremeu, e de como a inteligência de um velho e a mentira de um filho foram mais fortes que um exército. Naquela noite, Elisa e Benedito sentaram-se na varanda. O ar estava limpo, os grilos cantavam. O único som era o da paz. Marcos estava lá, em uma rede, e ficaria o resto da semana. «Você acha que eles estão bem?» perguntou Elisa, baixinho. «Quem?» perguntou Benedito. Os invasores, as crianças. Benedito olhou para a escuridão da estrada. Eles vão achar uma terra, Elisa. Há muita terra nesse mundo. Mas esta aqui, esta é nossa. Ele pegou a mão dela, as duas mãos calejadas, entrelaçadas. E juntos, eles observaram a noite chegar à pequena plantação que, por um dia, foi o campo de batalha mais importante do mundo.